há um bom tempo, nós temos um enorme índice de divórcios, principalmente, aliás, divórcios que estão alcançando a igreja, o altar, né? E é uma coisa que não deveria acontecer, né? E agora, com essa Covid aí, tem piorado, porque as pessoas são obrigadas a ficar confinadas aí, não estão acostumadas com isso, não estão acostumadas a conviver, né? No trabalho a gente às vezes escutava aquela expressão, o cara está aqui no serviço porque não tem ambiente em casa, né? E é por aí mesmo, a pessoa não tem um ambiente em casa. Então ele prefere ficar no boteco, ele prefere ficar na casa dos amigos, dos parentes, no caso aí dos cristãos, né? Fica se ocupando com alguma coisa, mas o ativismo que às vezes leva... A gente tem visto muito isso, né? Aquela linha ativista que se cria dentro da igreja, principalmente no meio dos obreiros, e ele acaba desprezando a família, desprezando a esposa, desprezando os filhos. Não faz isso de propósito, não é uma coisa que ele faz premeditadamente, mas ele acaba se afastando, né? Se tornando um estranho dentro de casa. Quando o Paulo disse que aquele que não cuida primeiro dos seus, da sua casa, da sua família, né? Timóteo 5, versículo 8, se não me fala a memória, ele negou a fé pior do que o ímpio, pior do que o infiel. Verdade. Então nós estamos vivendo esse momento tão difícil, e o que já seria ruim, ainda nós temos aquele problema do divórcio emocional, que são pessoas que estão dentro de casa ainda, não se divorciaram no papel, mas estão vivendo separados. Às vezes até dormem na mesma cama, mas estão separados. E isso é muito ruim. E isso é falta de uma manutenção, né? Porque o amor é que nem cuidar de uma flor, num vaso, num jardim. Tem que ser, todo Sim. dia tem que ser dado uma manutenção, todo dia tem que ser dado uma atenção. Então é um assunto muito importante para nós. Hoje eu não vou falar, só vou ouvir, vou aprender com o ministro apóstolo José. A semana passada eu não deixei ele falar. Que isso. Os irmãos aqui amam ouvir o senhor. E é o que o senhor falou, pastor. Gostei muito desse diagnóstico que o senhor conseguiu enxergar aí, sabe? Desse divórcio emocional. Eu gostei muito, viu, pastor? Algo interessantíssimo, é verdade. É uma realidade, né? Uma triste realidade. Verdade, sim. Muitos estamos vendo assim, muitos. Aquilo que nós falamos aquele dia, a síndrome de Raquel, né? Tem muita gente vivendo essa síndrome de Raquel, ou no caso da mulher, a síndrome do príncipe encantado, né? Ela casa com um príncipe e quando passa a festinha, ele descobre que o cara era um sapo, né? E a mulher é a mesma coisa. O cara casa com a Raquel, mas quando ele acorda, ele vai ver era a Lia. Então, existe todo um trabalho para ele descobrir, para ele conseguir a Raquel dele, porque ele se casou sem nenhum preparo, sem nenhum aconselhamento, sem nenhuma instrução. Então ele chega na casa dele, e depois de casado, e ele começa a perceber que aquela mulher que ele achou que ele tinha se casado não é ela, é outra. Porque ele criou uma expectativa que não existe. Você está entendendo? Sim, claro. Existem muitas coisas que vão contribuir para isso, né? Que a gente falou a respeito das culturas que influenciam as famílias, a família que é matriarcal, a família que é patriarcal. A família que ela é matriarcal, eu tenho um caso, dentro da minha casa eu tenho um caso. A família é matriarcal, quem manda na casa é a mãe que domina, a mãe que manda em tudo, né?
Então a filha cresceu vendo a mãe dominar, vendo a mãe mandar, vendo a mãe dando ordem. Aí ela casa com o cara, na casa dele, é patriarcal, quem manda é o pai. Manda que eu estou dizendo assim, que tem a última palavra, aquele camarada que, não é que, né, eu não estou menosprezando nenhum dos dois lados, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Sim, claro, A pastor. gente, eu e a minha esposa, a gente, graças a Deus, nós fizemos 34 anos de casado ontem, né? E eu não faço nada sem compartilhar com ela, eu não compro nada sem compartilhar com ela, eu não tomo nenhuma atitude sem falar com ela. Assim também ela faz, mas sempre a última palavra, sempre ela, se tiver alguém que tiver, Compartilha. É. a gente faz tudo resolvido, mas ela sempre aceita que eu dê a última palavra por uma série de motivos, né? Existe aquela família onde a mãe manda e acabou. Aí o camarada casa com o rapaz que quem mandava era o pai. Então ela vai chegar num dia e vai falar para ele, não, você não vai lá porque eu não quero que você vá. E falou, peraí, você está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu sou seu pai? Que a sua mãe manda nele e ele faz tudo que ela quer? Aqui não é assim não, filho. Ou o cara chega em casa, senta e fica esperando a mulher pôr comida no prato. Porque a mãe dele põe a comida no prato dele todo dia. E a mãe, ela vem numa família onde todo mundo se serve, ninguém põe comida para ninguém. Parece uma bobagem, mas não é bobagem, cara. É o jeito de colocar o papel higiênico, é o jeito de guardar as coisas, é o jeito de cuidar. São detalhes que vão se acumulando no dia a dia. E se isso não for tratado, vai virar aquela passagem que nós lemos lá, né? Que eu falei para você, de Lucas 15, versículo 8 em diante, onde fala daquela mulher que perdeu lá uma moeda que não valia muita coisa. Uma pequena coisa, Pequenininha coisa. mas é um valor que não pode ser perdido. É um princípio que não pode ser perdido. Porque se você deixa ele falar de qualquer jeito com você hoje, amanhã ele está levantando a voz, daqui a pouco ele está querendo te agredir fisicamente. É verdade, é Entendeu? verdade. Então não pode ser perdido, nenhum princípio pode ser perdido. Tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser feita uma manutenção, porque o amor, biblicamente falando, o amor não acaba. O amor não acaba. E aí alguém pergunta, peraí, mas se o amor não acaba, onde que ele foi parar? Porque a Bíblia diz que o amor não acaba. É interessante isso, hein, pastor? É Porque interessante. então, para onde ele foi? E você vê, Simplesmente o é pecado. interessante o que o senhor está falando, pastor, porque você vê como que é. Eu já respondi muitas vezes nesse aspecto. Eu falava assim, o pessoal fala, pô, mas o verdadeiro amor acaba? Aí, entre aspas, eu falo, como assim? Eu respondi que sim. Aí você vê, eu gostei do que o senhor falou, mas trazendo aquele entendimento de que o amor é como um jardim regado. Se eu não cuidar, se eu não zelar, né? É como a plantinha que precisa ser cuidada, regada, mas o senhor está falando, você vê, já é interessantíssimo isso. E não adianta, eu me curvo aquilo que está escrito. É o que o senhor disse, se está escrito, eu creio. Ó, o José Nunes aqui, pastor, hoje nós vamos trabalhar alguns princípios. Ele José fez uma Neves. pergunta aqui. José Neres, me perdoe. Ele fez uma pergunta aqui, interessante. Eu vou pedir para que o senhor responda, e aí eu falo um princípio, o senhor fala outro princípio. Ele diz assim, por que muitos pastores estão se divorciando? Ou são divorciados? Né? É uma pergunta um pouco... Né? Hoje está uma festa no meio de pastores e tal. Eu vou pedir para que o pastor Calçone traga essa resposta ao irmão. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas eu talvez ele não tenha participado, não tenha visto. Vou pedir para que o pastor Calçone responda essa pergunta para ele. Você pode responder, pastor, por favor? Então, por que estão divorciando?
É. Não, é que às vezes as pessoal faz uma leitura, eles veem, tipo, como se fosse um. É que hoje tem muitos pastores, o pastor é um ser humano, entende? Com limitações, como. Mas é que como um pastor é alguém que está em evidência, talvez as pessoas pensem que, né, pastor? Talvez seja essa a grande indagação do irmão, não sei. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Então, a gente já falou sobre isso, né? Sim, sim. Infelizmente, infelizmente, isso está acontecendo. E, e aí a gente precisa saber separar algumas coisas, né? Porque existem pastores e pastores. Hoje nós estamos vivendo um momento onde nós temos visto alguém que por algum motivo é colocado numa igreja, dentro de um ministério grande. Ele é colocado numa igreja, ele está numa igreja, ele acabou de chegar, ele nem conhece a palavra de Deus ainda, ele é um neófito. E aí, por causa da necessidade da obra, ou às vezes por uma cultura que existe dentro de algumas igrejas, desse negócio de vem para cá me ajudar, que eu vou te levar para o ministério, essa coisa de olhar para o ministério da maneira errada, né? Como se fosse uma firma onde você vai conseguindo subir de cargo, como se o pastor fosse o auge. Hoje tem gente que não se contenta ser pastor, quer ser bispo, outro quer ser reverendo, outro quer ser apóstolo, bispo. Já tem um aí que se autodenomina pai, patriarca. Os evangélicos hoje estão querendo ter papa também. Aliás, já tem um aí, né? Que ele é chamado de pai, que é a mesma coisa. Então, a gente precisa saber diferenciar isso, porque às vezes o cara tá lá, tem um nome de pastor, mas ele, na verdade, ele foi colocado na porta porque não tinha outro obreiro para ser colocado e de repente o pastor saiu da igreja por algum motivo e aí não tinha ninguém, pegaram ele da porta e puseram ele para dirigir a igreja. Eu já vi acontecer isso. O cara não conhecia nada de Bíblia, de igreja, e foi colocado como presbítero para dirigir uma igreja. Então, isso numa igreja grande. Agora, existem várias igrejas hoje que estão surgindo, às vezes até por motivos dinheiristas, né? Então, a primeira coisa é a gente saber diferenciar isso, né? O pastor, quando fala pastor, é a mesma coisa que você achar que todo policial faz coisa errada, É. que todo motorista de ônibus é ruim, que Sim, sim. todo político é ladrão. Isso não é verdade. A gente não É pode verdade. generalizar as coisas. É Então, verdade. a princípio é isso. Outra coisa, o pastor que é abalizado, que tem a sua vida realmente alicerçada na palavra, tem uma vida coerente, tem um entendimento coerente, equilibrado, ele vai fazer tudo o que ele puder para ele não separar. Exatamente. Porque ele sabe que a separação não é bíblica. A Bíblia é muito clara quando diz que aquele que Deus une, o homem não pode separar. Foi feito para ficar junto e acabou. Sim. E ele vai fazer tudo o que ele puder para lutar. Mas o casamento é feito de duas pessoas. E às vezes a outra pessoa, ela é irredutível. Ela, por conta própria, vai lá no advogado e faz o divórcio. E ela abandona o lar. O pastor vai fazer o quê? Isso. Ele lutou com todas as forças que ele tinha. Não conseguiu. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir a Deus ter misericórdia e vai continuar a vida dele, né? A gente não pode generalizar. Jesus, Sim. quando ele combateu esse tipo de coisa no Novo Testamento, a gente vê que existia ali, o negócio estava bagunçado. Porque no meio dos judeus,
eles tinham essa facilidade de pegar uma mulher, a mulher, se ele não ficava um pouco com a mulher, não gostava dela, se ela queimasse o arroz, ele mandava ela embora e dava um dote lá para a família e um abraço. Ele tinha essa possibilidade. Então, quer dizer, igual alguns artistas aí que casa, descasa, casa, descasa. O cara casa e descasa como se estivesse trocando de roupa. Então, um dos motivos de Jesus colocar um ponto final nisso aí foi por causa dessa banalização que estava acontecendo. Né? Pô, peraí, não é assim o negócio. Deus uniu, não pode... mas por que Deus então deu carta de divórcio para Moisés? Porque o homem é coração duro. Deus nunca se agradou disso. Pode ver que todo homem que teve mais do que uma mulher no Antigo Testamento, ele teve um monte de problemas. Pode olhar. Pode olhar. É verdade. Ele teve um monte de dificuldades. Inclusive o Abraão, para começar dele. Que ele acabou tomando lá uma mulher, que a própria mulher dele deu para ele, e até hoje eles estão aí. Até hoje tem problema por causa disso. Então, nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher ou a mulher tivesse mais de um homem. Nunca foi a vontade de Deus isso. Nunca. É verdade. Então, infelizmente, por causa do pecado que tem alcançado o púlpito da igreja, tem alcançado a igreja, tem alcançado as pessoas, e esse pecado ele vai cauterizando, ele vai criando uma redoma em torno da pessoa, e por isso que o coração, por isso que o amor parece que ele está acabando, mas não acabou não. Ele só está plastificado, ele só está ali envernizado. E então uma boa orientação, né, um aconselhamento, oração, jejum, né, a busca de Deus, o Espírito de Deus. Desejo de estar junto. Ele pode despertar esse amor novamente. Que está sendo, a cada dia vai se adormecendo. E é aquele negócio, você não pode deixar a coisa ficar muito distante, né? Porque depois para trazer de volta é complicado. Verdade. Tá? Tá bom, irmão José. Aí, pastor Calçone respondendo sua pergunta. Eu vou ler um texto aqui com os irmãos. Eu quero ler Provérbios 18, verso 21, que diz assim: a morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha, vou repetir. A morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Né? Eu quero trabalhar aqui rapidamente um princípio sobre a importância de desenvolvermos uma comunicação. Eu penso, pastor Calçone, que este princípio é extremamente importante, né? Desenvolver uma comunicação. O senhor falou algo aí extremamente importante, e é o que a gente está falando aqui. Quer ter um casamento saudável, abençoado, tem que desenvolver comunicação. Né? Há quem diz que o oxigênio de um casamento é a comunicação, é o diálogo. Né? A gente vê a importância de desenvolver este diálogo. Né? Então, você vê que o texto que a gente leu fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Né? Nós podemos dar a vida ou matar um relacionamento familiar. Né? Depende muito da nossa conduta de se relacionar. Né? Em muitas famílias... Existem palavras que dão vida. Existem palavras que matam. Aliás, Jeremias está escrito: matemo-lo com a língua. Então, existem palavras que são muito importantes. Muito obrigado, meu amor. Por quê? Porque ela não é tua empregada. Sim. Muito obrigado. Por favor, você está tão linda. Eu te amo. Isso é muito importante. Ela sabe que eu amo ela. Ela sabe, mas ela precisa ouvir. Mas não é só falar. Que hoje o negócio de falar amor hoje virou bagunça. Eu amo o McDonald's, eu amo cheeseburger, eu amo pipoca com manteiga.
Tá usando essa palavra amor, tá banal. Não, mas é lógico que essa palavra ela tem que ser seguida de ações que comprovem que o que você está falando realmente é verdadeiro. Mas é Verdade. importante você falar, eu te amo. E outra, tua mulher te conhece, sabe se você está mentindo, se está falando a verdade. É uma coisa que Verdade. tem que realmente, você tem que fazer. Todos os dias falar para ela que ela é linda, o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Agradecer, desculpa. Por mais incrível que pareça, você nem sempre está certo. Verdade. Você não é o dono da É verdade, verdade. né? Então, desculpa, eu estava errado. Tudo isso é muito importante, a gente reconhecer, se humilhar, reconhecer o erro, se retratar, tá sempre lembrando. São palavras que. Agora tem palavra que mata, palavra que mata. Verdade. Então, né? Foi esse texto que a gente leu, né, pastor? Palavras que Esse texto matam. fala que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Quantos lares, pastor, perderam, né, a comunicação, o contato, ou gritos, É, ofensas, né? Falta generosidade, como o senhor mesmo falou, falta companheirismo no aspecto de dar atenção a quem está ouvindo, a quem está. reconhecimento, né? Reconhecimento. Sim, exatamente. Então a gente vê quantos lares perderam isso, pastor, né? E o processo da morte, do diálogo, é como uma separação gradativa, Isso aí né? O faz senhor parte falou do algo quê? semana. Da manutenção, não é? Sim, da Da manutenção. manutenção, né? Hoje acho que nem se fala muito, né, pastor? Antigamente a gente via, não sei, vamos cortar talvez na carne, a gente homem, tem muito homem resistente a isso, mas tem muita mulher que sempre teve essa prática, né? O do DR, né? Vamos discutir a relação, o homem não quer dar atenção. Às vezes a mulher quer conversar, não é? Às, às Não quer vezes buscar. não, ela sempre quer conversar. Né? Às vezes. Querem pôr para fora, querem dialogar, querem Ela sempre quer mostrar conversar. É. E isso é legal, né? E Ela quer estar quantas. perto de você, ela quer que você se interesse Oh, pelo meu! dia dela, ela quer que você se interesse pelas coisas Sim, dela, né? É é importante para verdade. a mulher é um ser muito emocional, né? A mulher é diferente do homem. Ela é Sim, diferente em tudo do homem. Tudo é é diferente da mulher, verdade. cara. Tudo diferente. Então, a gente tem que entender isso. Além de Entende? outras coisas, né? Quando a gente fala de temperamento, o cara é um pedrão na vida, um cara sanguíneo. 5 minutos ele fala o que vem na cabeça dele. Aí daqui Tá, 5 minutos ele fala mais. tá Mulher cortando, pastor, olha, um pouco a fala. Tá cortando a tá fala. ruim a internet? Tá ruim? É, tá cortando um pouco a fala. E Não agora sei se. melhorou? Agora melhorou, melhorou. Vamos lá. Você tá falando que ele é sanguíneo, o homem é sanguíneo e tal, Então, o né? camarada é um pedrão na vida, aquele camarada que não pensa para falar, né? O cara aquele. E aí ele fica nervoso, em 5 minutos ele fala tudo que vem na cabeça dele. E É, a mulher, se a mulher, daqui 5 minutos, ele não lembra mais o que ele falou. Se a mulher vier falar alguma coisa para ele, ele pede perdão. Na maior cara de pau. Dá até a impressão que ele é falso, mas ele não é falso. É porque ele é sanguíneo. E o sanguíneo é sim. assim. Ele tem a facilidade de se arrepender e pedir perdão. Como o Pedrão. O Pedrão, ele repreendeu Jesus, ele chamou Jesus. O Sim. Jesus, no capítulo 16, perguntou se eles sabiam quem era ele. Ele falou, tu és o Cristo e tal. Aí Jesus começa a falar sobre o que ele ia padecer. O texto diz que ele falou para os amigos que estavam em volta: "Ô, pessoal, dá licença um pouquinho aí. Pode olhar no capítulo 16 de Mateus. Dá um tempinho aí. Não com essas palavras, né? Pegou Jesus, tirou Jesus de lado, tirou Hum, Jesus de lado e deu sim. uma bronca nele. Deu uma bronca em Jesus.
Pô, o senhor não vai fazer isso. O senhor não pode fazer isso, não. Aí Jesus falou, rapaz, para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas do céu, entendeu? Daqui a pouco ele se jogou no barco lá no chão. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Se ausenta de mim. Aí alguém olha e fala, pô, esse cara é falso pra caramba, meu. Agora mesmo estava dando a dura no homem, agora já está pedindo perdão. Mas não é o jeito dele. Ele é sanguíneo. Então ele fala 5 minutos, ele fala um monte para a mulher. Daqui a pouco ele não lembra nem o que ele falou mal. A mulher está com o bico desse tamanho. Por quê? Porque a mulher, ela é melancólica. Ela demora 1 ano para esquecer o que ele falou. Entendeu? Você vai no tá... Melancólico é complicado. Ele fica com aquilo guardado. Ele fica com mágoa, ele fica aquela coisa. É difícil. Sofrendo com isso, né, pastor? Sofrendo. Então, se não existir um entendimento, se ele não souber como é que ela é, se ela não souber, meu, é complicado, cara. Mas aí entra o que o senhor estava falando, esse conhecimento de quem está ao teu lado. Às vezes, minha mulher se der uma olhada para mim... Como é que vai conhecer? Como é que vai conhecer? É um dia a dia, né, pastor? A gente vai conhecendo, trocando papo, se relacionando. É o que você acha. Meu amigo, eu conheço a minha mulher pelo telefone celular. Se a minha mulher ligar para mim e falar alô, eu já sei se ela tá bem, se ela tá mal. O que foi, amor? Não foi nada. O que foi, amor? Não, às vezes ela não quer me preocupar. Ela começa, amor, fala o que está acontecendo. Aí ela fala. Eu conheço a minha mulher, eu conheço ela faz 36 anos. Eu conheço a minha mulher só de atender o telefone, de olhar para a cara dela, eu sei o que está acontecendo com ela. Entendeu? E você lembra daquela historinha do velhinho que estava completando 50 anos de casado? Não. Sentou para tomar um café. Aí ele pensou com ele assim, 50 anos a gente toma café junto e eu sempre como a casca do pão, mas eu gosto do miolo. Hoje eu vou comer o miolo, eu vou dar a casca para ela. Quando ele deu a casca para ela começou a chorar. Falou, o que foi, amor? Falou, é que hoje nós estamos fazendo 50 anos e eu sempre dou a casca para você, mas eu gosto do miolo, né? E hoje você lembrou e me deu um miolo. Olha, 50 anos comendo casca, gostando do miolo, e o outro comendo miolo, gostando da casca. Eita, sem comunicação. Falta de sentar e falar, amor, eu não gosto assim. É verdade. Amor, olha, esse jeito eu estou me sentindo mal. Olha, eu queria que você mudasse isso. É verdade, pastor. Um diálogo. É o que a gente falou aqui, pastor. E quando acaba o diálogo, as pessoas parecem morrer por dentro. Vai morrendo, vai minando. Então, sabe, gente, vocês que nos ouvem, que ainda vão nos ouvir, resgate, sabe, esse princípio do diálogo, da comunicação eficaz. Sabe, a gente lê um texto aqui falando que o poder, a vida e a morte está no poder da língua, sabe, que seus lábios brotem, jorre vida para seu cônjuge, sabe, que a gente seja instrumento de Deus abençoando, né, o nosso lar, a nossa casa, o nosso cônjuge. E é tão bom isso, pastor, é tão importante o que o senhor está falando, tão importante, sabe, que a gente vai vendo quantas pessoas não se comunicam de forma eficaz, vão minando, sabe, aquilo de tão bom que tem dentro do relacionamento, e a gente vai vendo isso. Há famílias nas quais o silêncio, né, já se substituiu a conversa saudável, o silêncio reina, sabe? Já sobressaiu aquele diálogo gostoso, aquele papo gostoso, sabe? Então, a gente vê quantas pessoas têm perdido esta essência da comunicação. Então, sabe, resgate, desenvolva uma comunicação eficaz, sabe? Esse é o primeiro princípio que eu quero deixar aqui. O pastor Calçone também vai trazer um princípio. Traga um princípio, pastor. Eu estou vim só aprender. Né? Que isso aprender? Traga um princípio. O senhor tem anos e anos de empreitada aí
A Não, mas pastora a Wanda... semana passada a minha mulher brigou comigo, que ela falou que só eu que fiquei falando. Não sei o Não, que quê. é isso, pastor, aqui é um bate-papo, não Aliás, tem ela isso falou pra não. mim, eu achei que você tava brigando com ele, que lá da sala, o meu netinho falou assim, você tava brigando com o Gerro, pai? É porque eu tava escutando você gritar lá da sala, lá. Eu falei, É que você fala alto, né? Acho que eu também. A gente está aqui entretido, envolvido, né, pastor? Então a gente é, vê, né? Então que a gente entenda que a língua, dentro, quando acaba esse diálogo, ela deixa de ser remédio e começa a ser veneno, né? Ela deixa de ser um bálsamo, algo que cura as pessoas, para ser um chicote. Então a gente vê, não, ela precisa ser fonte de vida, né? Que a nossa palavra seja temperada. Oh, minha esposa está lá em cima, me ouvindo. Amor, eu te amo. O pastor falou que a gente precisa falar, comunicar, né? Quem ama declara que ama, faz declaração de que ama, demonstra que ama. Não dá para mais secreto. Dá para mais secreto, pastor? 007 no amor, dá? não dá, Não não dá. dá. Não dá, não dá. Pastor, traga um outro princípio aí. Eu trabalhei um pouco esse princípio da comunicação eficaz, né? Falando que é, a vida e a morte estão no poder da língua. O pastor Calçone vai trazer um outro princípio. Ó, entrou bastante gente. Nos ajuda, irmãos. Compartilha essa live. Talvez famílias precisam ser alcançadas. Talvez tenham casais agora enfrentando luta terrível. Um está de um canto para lá, outro está do outro canto para lá. Um está com o celular na mão e de repente vai ver a nossa live e pode ser alcançado pela palavra de Deus. Compartilhe aí para que vidas também possam ser alcançadas por esta palavra. Pode falar, meu pastor. A palavra está com o pastor Calçone. Então, a gente tem muitos princípios, Sim. né? Pontue um aí, meu pastor. Muitos, tem muitos. Eu vou citar alguns. Agora, o primeiro princípio que nós temos na Bíblia está em Gênesis no capítulo 2, né? Aqui existe um versículo que é muito conhecido de todo mundo, né? Capítulo 2. Aliás, aqui esse texto ele é maravilhoso, né? Olha que legal, pastor. A pastora Cláudia escreveu ali: maridos, assistam isso. Fala aí, pastor. É, e a Fabiana está falando aqui, infelizmente, hoje falta de controle com a tecnologia. A gente falou isso Na semana passada, falou né? isso na semana passada, né? Verdade. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo a respeito disso. Fala, é verdade, verdade. Toda vez, porque eu não me canso de falar, sabe por quê, irmão? Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Como diz o Paulo, né? Eu não me canso de vos falar sempre as mesmas coisas. Quando eu era, quando eu era jovem, eu não era crente. Eu aceitei Jesus com 33 anos de idade. Eu tinha um tio meu que gostava muito de ler, né? Gostava muito de ler. E ele sempre me dava os livros que ele lia, ele me mostrava e tal, e esse tio meu aí era meu herói, né? Eu era muito próximo dele, eu ainda sou, né? E, eu sempre lia os livros que ele lia, e ele falava uma coisa que me chamou a atenção depois que eu aceitei Jesus, que eu me lembrava disso e eu achava interessante. Que eu descobri que isso que ele falava era um princípio da nova era. Esse movimento chamado nova era, preparação aí para a chegada do anticristo, né? Está relacionado à nova ordem e tal, né, pastor? A nova ordem, onde eles vão tirar Jesus do trono, vão colocar lá o anticristo, né? Vai mudar a era de... E aí ele falava o seguinte, que esse livro que ele leu falava de uma sociedade
linda, maravilhosa. Por quê? Porque era um monte de casa sem muro, sabe? Onde você, de repente a sua filha saía da sua casa e vinha aqui na minha. Aí sentava na sala, eu estou assistindo um programa e ela senta, fica assistindo comigo. Aí, de repente, ela resolve dormir aqui na minha casa. Ela dorme. E o meu filho também, ele sai daqui, ele vai na casa de alguém e ele fica ali. Você está entendendo a ideia? Uma ideia parece até linda, uma ideia até maravilhosa. Todo mundo, aquela comunhão, né? Todo mundo vivendo um na casa do outro, sem nenhum muro, sem nenhuma divisão, sem nenhuma restrição. Legal, legal. Parece legal, mas não é legal. Parece legal, mas não é legal. Verdade. Por quê? Então, quando a gente era mais novo na fé, eu brigava muito contra isso, porque o pessoal, quando eu aceitei Jesus, tinha muita gente ainda que... Eu conheço obreiro, que é da minha época, de quando eu aceitei Jesus, que ainda não tem televisão na casa dele, hoje. Ele não tem televisão na casa dele, entendeu? O cara dorme de roupa, porque ele falou que se Jesus voltar e tiver de cueca, ele não sobe. Misericórdia. Entendeu? Eu tô falando sério, eu conheço o cara é obreiro. Aí o que acontece? Parece legal. Aí você proíbe a sua criança de assistir televisão, porque a televisão não presta. Mas aí ela vai assistir na casa de uma tia. Ela vai assistir na casa de um amiguinho. E lá ele vai assistir o que o amiguinho assiste. Ele vai assistir o que a família lá assiste. O que para eles o que tiver é uma disponível, coisa né? boa, para nós não é. Verdade. Então é melhor você ter uma televisão na sua casa e orientar o seu filho o que ele pode ou não pode assistir. E se ele assistir alguma coisa que tem alguma... Você explica para ele, ó, tá vendo isso aí, filho? Verdade. Isso aí, ó, é errado, isso aí Deus não se agrada. Para ele aprender do que você proibir simplesmente. Porque o próprio Deus nos dá essa condição de perguntar. A Bíblia diz, vinde e argui-me, diz o Senhor. Então, ele te dá essa condição de você perguntar para ele. Por quê? Eu tenho que obedecer só porque eu tenho que obedecer? Acabou? Não tem nenhum outro motivo? Tem algum motivo. Tem algum motivo. Então, é melhor ser orientado. Aí vem a fase do adolescente, que as pessoas dizem que a criança fica aborrecente, né? Mas, na verdade, é um momento onde a criança começa a ter essa liberdade de poder escolher se ela quer ir, porque chega um momento, Gé, você tem duas moças em casa, graças a Deus, são duas moças lindas e crentes, mas a gente passa por isso, eu passei por isso, eu passo por isso. Sim. Chega um momento que o filho, ele fala para você, não, eu não quero ir na igreja, você vai fazer o quê? Chega um momento, uma idade, que você não pode mais bater, você não pode mais arrastar. Simplesmente eu não vou. O cara tem 15 anos, 16 anos, você vai fazer o quê? Você vai pegar o cara pela orelha e vai levar para a igreja? Eu não quero ir. Aí o cara é aborrecente. Será que ele é aborrecente? Ou ele está se revoltando contra toda aquela imposição, todo aquele poder que você exerceu? Porque a autoridade é uma coisa. Verdade. Poder é outra. Verdade. Poder é outra. Autoridade é diferente de poder. Verdade. Poder você exerce porque você tem condição de exercer. Então, o cara te dá um revólver, você consegue fazer um monte de coisa com o revólver. A autoridade é diferente. Você vê um cara de 2 metros de altura com a cabeça baixa, um velhinho com o dedo na orelha dele, falando, e da próxima vez você vai ver uma coisa. E ele... Por quê? Porque ele aprendeu a respeitar. Ele aprendeu a respeitar aquela figura que está ali. Entendeu? Sim. Então, autoridade é uma coisa. Poder é outra. Verdade. Poder é outra. Então, é bastante importante a gente entender isso. Então, a gente fazia o quê? Essa mensagem, voltando aqui ao nosso assunto, essa mensagem parece bonita. Você vai estar na minha casa, eu vou estar na tua, mas isso não é bonito, porque lá na tua casa, você vai ensinar o meu filho, e eu não sei se o que você vai ensinar o meu filho é o que eu quero que você ensine. Sim. Ele vai na casa da vizinha do outro lado da rua lá, e eu não sei se o jeito que ela vive é o jeito que eu acho que meu filho tem que viver. Aquilo que eles fazem lá, se é aquilo que eu posso fazer aqui, ou eu devo fazer aqui. Entendeu? Então,
essa sociedade aparentemente legal vai criar, vai embutir na cabeça dos nossos filhos qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de doutrina. Porque ele não está com você, ele está na casa do outro. E o celular ele permitiu isso. Porque através do celular, eu entro na casa de um terrorista, eu entro na casa de um pedófilo, eu entro na casa de um assassino, eu entro na casa de um monte de gente que tem uma visão, o cara é satanista, entendeu? Eu entro na casa dele, eu converso com ele, eu fico com ele lá na sala. Então, a internet, esse celular hoje, ele tem alienado de uma tal maneira as pessoas, e não é só criança, não. A criança, ela merece uma atenção maior de nós, porque a criança, ela não tem ainda a capacidade de discernimento, então você tem que ficar em cima. Mas não é só criança. Tem muito obreiro aí, muito marmanjo, que entra no banheiro para fazer um negócio que ele podia fazer em 5 minutos, ele fica 2h30 dentro do banheiro, porque ele está com o celular na mão. Ele, a mulher, não é só ele, um monte de gente faz isso. Então, se você não tomar cuidado, aquilo que foi feito, aquilo que a gente fala, a coisa parece legal, mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom. Provérbios 14:12, se não me engano. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é morte, o fim deles leva aonde? Para a morte. Né? Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Parece bom. Um negócio que foi feito para a gente interagir, que nem hoje, nós estamos usando o celular para fazer aí uma live que eu espero que esteja abençoando a vida de muitas pessoas. E tá, então, com certeza. Uma ferramenta que pode ser usada para o bem, mas se você não tomar cuidado, meu irmão, as pessoas estão sentadas numa sala, e eu estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver isso. 3, 4 pessoas, 5 pessoas sentadas numa sala, numa cozinha, numa mesa, e cada um com a cara no celular. As pessoas, uma coisa que era para criar uma rede social, está afastando as pessoas. Está afastando. Perdeu-se o controle, né, pastor? Em muitas situações. Eu vou pegar um gancho nesse assunto que o senhor falou. Eu tinha separado um outro princípio aqui, meu pastor, que é de separar um tempo para o cônjuge. Tem tudo a ver com o que o senhor está falando, né? Efésios 5:29. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Efésios 5:29. Quero ler com os irmãos. Diz aqui, ó. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Né? Este texto aqui está dentro dos deveres do lar, né? Então a gente vê que para ter um casamento saudável, abençoado, precisa separar um tempo para o cônjuge. É o que o senhor está falando, não tem tempo para o celular, um está para cá, outro está para lá. Né? E é interessante que quando as pessoas estão se conhecendo, como a gente falou um pouquinho na live da semana passada, quem perdeu pode assistir aí depois, falando sobre namoro, noivado, tem tempo para a pessoa amada, né? Reserva tempo, reserva um melhor momento. Então, precisa separar um tempo para o cônjuge. Então, a gente vê hoje muitos lares que perderam esse princípio, sabe? Não, eu preciso ter um tempo. Eu estava ouvindo uma palestra de casal com o pastor Hernandes, pastor Calçone. Eu fiquei bobo com a forma de ele falar. Ele tem vários compromissos. Hoje ele é um dos pastores que mais atua aí dentro da nossa nação. E ele falava assim, pastor, minha mulher me ligou, meus filhos me ligaram, eu atendo na hora. Eles têm prioridade na minha vida. Sabe, pastor? Ele falou, se eu estiver numa reunião, eu peço licença. Se for alguma coisa, eu peço para me retirar e vou embora. Porque eles precisam entender que eles têm livre acesso a mim. Sabe? Que eles têm livre acesso a mim, que eles podem
dentro de uma necessidade, eles podem me ligar, eles podem falar, e eles vão ter prioridade, sabe? É isso, é separar um tempo tanto para a esposa, para as pessoas que a gente ama, sabe? Eu achei magnífico isso, sabe? A gente estava assistindo aqui, estava assistindo eu e a Dani, tá vendo? Um show, e é importante isso, para a gente, na correria do dia a dia, a gente não tem separado um tempo para o cônjuge, sabe? Um cristão que não tem o seu sábado, o seu descanso, é um cristão pecador, né? Deus criou o sábado, né? O dia do nosso descanso, pode ser o domingo, né? Mas você precisa ter. Pega uma motocicleta pequenininha, de 100 cilindrada, aquelas grandonas tem o quê? Um escapamento. A gente precisa ter um escape. A gente, sabe, precisa desse tempo. A gente precisa reservar esse momento para a gente, para o cônjuge, para a família. E eu penso que a gente precisa resgatar esse princípio com urgência, irmãos. Com urgência, sabe? A gente vive nessa agenda congestionada, sabe? Que parece ser um tormento deste século. Compromisso, compromisso, compromisso. Não temos tempo, sabe? Você não ter tempo para o teu cônjuge, meu irmão. Você precisa resgatar esse princípio, porque isso aqui é destrutivo, sabe? Isso vai acabando, né? Muitas vezes a gente vai sacrificando as coisas que são verdadeiramente importantes por aquelas que são aparentemente urgentes. Então a gente sacrifica algumas coisas que são realmente importantes por outras que são aparentemente urgentes. Então é impossível manter viva, né, a chama do amor sem dedicar tempo ao cônjuge. É impossível, irmãos. Sabe, a gente precisa disso. Ah, mas eu já não tenho dinheiro. Vai na praça, come um cachorro quente, compra uma pipoca, vai assistir um filme, sabe? São coisas simples. Ou então, pô, os pobres não se amariam, né? Quem tem uma condição financeira em dificuldade não vai viver o amor. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Pelo amor de Deus. Então, vamos resgatar esse princípio com urgência, sabe? Esse princípio de ter tempo, de reservar um tempo, separar um tempo para o nosso cônjuge, sabe? Porque se a gente não se dispuser de tempo para a família, a gente pode ter muito sucesso fora de casa. E o que vale isso? O sucesso fora de casa, mais cedo ou mais tarde, olharmos para trás, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o quanto a gente perdeu, né? O grande pesar por não ter dedicado o nosso tempo ao cônjuge. Você fica me olhando assim, pastor, eu fico, sabe? Tá vendo? A irmã Fabiana tá falando, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. É verdade, né? Vamos lá, vamos comer uma pipoca, comer um cachorro quente, né? Vamos dar uma volta na praça, chupar um picolé, um geladinho. Não importa, o que vale é a companhia, né? O que vale é a companhia. Pastor, não tem que ficou marcado, a gente tava congregando junto, lá no Elba. Eu tava com o senhor. Tempo difícil para mim, que estava enfrentando. E um domingo eu não fui no culto. Um domingo a gente foi no parque, almoçamos, né? A gente almoçamos aqui e fomos no Museu do Ipiranga. E fomos lá brincar e tal, as crianças brincando de skate, patinete e tal. Uma brincadeira terrível. Aí tava chegando no horário do culto. Mas eles estavam tão bem, sabe? As crianças estavam tão bem, estava tão gostoso. E eu olhei para Dani e falei, eu acho que hoje eu não vou no culto. Ela falou, mesmo? Eu falei, eu não quero privar eles disso agora, sabe? Eles estão tão felizes, tão contentes, a gente nunca tem tempo para isso. Pastor, na hora que eu falei isso, minha filha me deu um beijo e falou, pai, é verdade. Nós vamos poder ficar aqui um pouco mais, sabe? Um brilho no olhar. Meu irmão, sabe? É um tempo para eles. É um tempo, por isso que eu não abro mão disso. Sabe, eu falo para o irmão direto, irmão, você pode ver, eu não tenho essa
essa forma de trabalhar como alguns pastores têm, ter culto toda hora. Porque a gente não é só culto. A gente tem trabalho de oração, a gente tem ensaio com a irmã, sabe? As pessoas precisam ter um cuidado. Falar, irmão, não tem culto aqui amanhã, vai levar sua esposa para jantar. Vai dar uma volta, você não tem... Fica em casa, assiste um filme com a tua esposa. Mas não, mas tem gente que às vezes não tem um culto aqui, quer se socar dentro de outra igreja. Eu não sei que necessidade é essa tanto. É o que o senhor falou, que às vezes sumiu o diálogo, sumiu o desejo de ter um tempo para o próximo e fica se escondendo, sabe, atrás de dogmas ou de coisas que, ah, não, eu estou fazendo não isso. tem amizade, não tem ambiente. Eu sempre falo isso. Quem que é o meu melhor amigo? Jesus. Mas depois de Jesus, quem é o meu melhor amigo? É o seu cônjuge. Exatamente. Minha esposa, ela é a minha melhor amiga. Então, não importa se a gente está comprando alguma coisa, está fazendo uma pipoca em casa. Isso. A gente vai dar uma caminhada. Amor, vamos dar uma caminhada? Vamos. A gente sai andando. Ó, que legal, pastor. Leva o Enzo junto. Às vezes o Enzo depois fica, eu quero ir embora. Mas a gente está junto. Estamos juntos. Né? Isso é aquilo que eu falei para você, né? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, sim, sim, e principalmente da sua família, negou a fé. Negou a fé. E é pior do que o infiel. Então, quer dizer, a gente escuta muito, é uma cultura. Eu ia até pegar no seu pé. Você faltou no culto no domingo? E o que o seu pastor falou para você? Não pegou no meu pé, não. Não, seu pastor é uma bênção, eu conheço ele. Isso foi uma bênção na minha vida. Por quê? Porque eu faço questão de falar para os irmãos, eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar a igreja, não é isso. Mas a gente escuta muito isso aí. Quem é primeiro Deus? Depois a família? E depois, quem que vem depois? Trabalho. É o trabalho, mas você não escuta isso não. É sempre a igreja. Deus, família e igreja, é isso mesmo. Essa é a ordem que a gente vê usualmente falando, né? Só que Deus criou a família, tem lugar que tem família e não tem igreja. Exatamente. E todo lugar que tem igreja tem família. Então, a família vem antes da igreja. Isso. Só que vai você não trabalhar para você ver quem que você é dentro da igreja. Porque Deus mandou o cara ir trabalhar. Não é? Mandou o cara ficar vivendo isso. Aliás, o Paulo disse que quem não trabalha não deve nem comer. Não come. Eu ia falar isso agora, é verdade. O cara tem que trabalhar. Ele trabalha para cuidar da família dele. É verdade. Né? Para cuidar da família dele. E aí tem a igreja. E a gente entra por essa questão do ativismo. Você, pastor de igreja, você sabe disso. A gente tem uma cultura. Tem uma cultura. É complicado. Essa coisa de... A gente parece que está no Antigo Testamento, né? Você só tem Deus se você estiver dentro da igreja. E não é bem por aí o negócio. É verdade. A gente tem que ir para a igreja. A gente não tem como a gente querer Jesus e não querer a igreja. Porque ele disse, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então a igreja está sobre ele. Eu não tenho como ter Jesus e não ter a igreja. É verdade. Eu não tenho como eu querer um noivo e não querer a noiva. Ou eu levo um pacote ou não levo nada. Então eu preciso estar na igreja. Porque nós fazemos parte. Lá em João, no capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira, nós somos o ramo. Então nós estamos ligados um no outro. Nós levamos seiva um para o outro. Nós estamos ligados. Nós somos membros de um corpo. E a cabeça é Jesus. Então... não tem como eu não estar nesta igreja, inserido nesta igreja, como corpo, né? Como corpo místico de Cristo. Mas eu preciso ter essa atenção, porque a Marta, ela estava preocupada por fazer uma coisa, fazer outra, e a Maria estava sentada. E a gente não pode dizer que a Marta, ela... fez alguma coisa que não tivesse valor. Não.
muito culto que Encontrou a até gente tem. respaldo em Jesus. Jesus mesmo aprovou ela, né? Aprovou a sua Não, atitude. não, tô falando da Marta. A Marta Ah, trabalhando, ah, sim, falou, sim. murmurou da outra. É O isso. senhor não se incomoda, ela não está me ajudando. Ele falou, olha, Marta, ela escolheu a melhor parte, ninguém pode tirar É, isso dela. é. Mas a gente tem que levar em consideração que tem muito culto, filho, que a gente só consegue sentir a presença de Deus, a gente só consegue fazer com que esse culto aconteça por causa das Martas que estão lá atrás, na cozinha, as Martas que estão lá no Verdade. lado, cuidando dos carros lá fora. Tem um monte Trabalhando. de Marta trabalhando para que o culto aconteça. É Então a verdade. Marta ela tem muito valor, mas se a gente não tomar cuidado com esse ativismo, esse amor ativista, é o amor pelas coisas de Deus, mas é um amor ativista. Então, sabe, você está tão preocupado com o andar do culto, se a cortina vai combinar com a saia das irmãs, porque tem uma época aí que todo o congresso tinha que trocar a cortina da igreja. E a saia tinha que combinar com a cortina, e era uma Pintar a brigaiada, porque uma igreja. queria azul, Pintar a igreja. né, pintar a igreja, e a irmã, se não tivesse um sapato que combinava com a capa da Bíblia, ela não ia. Era uma confusão do caramba. E essa coisa toda que envolve é cantina, é não sei o que lá, é campanha para comprar não sei o que, é aquele ativismo. E a pessoa não tem tempo para adorar a Deus. Às vezes faz o culto, não tem nem alma para aceitar Jesus. É culto para crente. Verdade, pastor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente Verdade. precisa, como você disse aí muito bem, a gente precisa ter essa visão. A gente precisa ter essa visão. O primeiro rebanho que Deus nos entregou é a nossa família. Se eles vão Verdade. aceitar Jesus, se eles vão querer ser crente, isso é uma coisa que eles vão ter que resolver. Mas a nossa postura, né? Como você vê, você falou que não ia na igreja, sua menina se assustou. Ela achou uma coisa de outro mundo. Por quê? Foi mesmo, foi Porque um cara que mesmo. está enfiado na igreja 24 horas. Um cara que está Embutido na totalmente mente. enfiado na igreja. Entendeu? Então, a menina ficou assim, puxa, pai, você vai? Falou, Né? obrigado, Né? beijo, eu te amo, sabe? Correu, voltou para brincar, sabe? Tava numa alegria. Deus, Você vê que misericórdia. coisa tremenda isso, cara? É, Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ser pai, né, não adianta só estar alimentando, dando presente. A criança quer ter você lá perto dela, é conversando. verdade. Você é presente, a esposa, o filho. Isso é muito importante. É muito importante a gente entender. Lógico, a gente não está fazendo aqui apologia aí aos desigrejados, não. A gente Sim, precisa estar na igreja. Mas a gente não pode esquecer a família. A gente não pode deixar a nossa família ficar de lado. Perder a nossa família dentro da casa. O é, Noé não ganhou uma alma para Jesus. Não. Ele pregou 100 anos, não ganhou uma alma para Jesus. Mas ele colocou toda a família dele dentro da arca. foi fiel, né? Toda a família dele dentro da arca. É verdade. Então, para É, mim, ele então, foi e o dentro do que maior, a gente está falando é um evangelista contexto. do Antigo Testamento. É o que a gente está falando, é um contexto de você reservar um tempo para o cônjuge, né? É um princípio que a gente precisa resgatar. Eu quero ler um texto aqui, ó, que fala Colossenses 3,13. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Sabe? Falando o quê? Sobre a gente precisa resgatar isso com urgência. Precisamos aprender a superar tensões e conflitos. Quantos casais não sabem lidar com tensão e com conflito? E vai aparecer, vai surgir, vai ter conflito, vai ter embate, vai ter, mas precisa aprender a superar tensões e conflitos. Não há casamento sem tensões. Não há. Não existe. Não há casamento sem tensões, sem conflitos.
Não há casamento perfeito. As pessoas precisam entender isso. Precisam entender isso, né? Marido e mulher são dois universos diferentes. São dois universos. Vai ter as tensões, o conflito. Uma hora o negócio vai esquentar e você precisa aprender a lidar, a superar esse período tensionado, né, pastor? E tem muita gente que não sabe lidar com isso. Não sabe lidar. Não sabe. Sabe, são universos diferentes, visões diferentes, perspectivas diferentes, desejos diferentes, mas às vezes são tão conflitantes. Então, se você não aprender a superar os conflitos, meu irmão, você vai ver o bicho pegando dentro da tua casa, sabe? Tem Tá gente que... amarrado. É... Se não aprender, pastor, sabe? E livre de ressentimentos. O conflito vai vir, vai acontecer, sabe? E a ideia aqui do texto, qual que é? Ó, é suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tem uma queixa, vai lá, né? Dialoga, assim como Cristo perdoou, perdoai também, sabe? Né? Eu gosto muito de uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele fala assim: entre a razão e a felicidade, meu filho, escolha ser feliz. Eu tô, não, o pau vai quebrar, eu tô. Meu É, irmão, deixa isso pra lá, né? é. Deixa isso pra lá. Entre você ter razão e felicidade, meu, eu cedo, perdoo, e o modelo é Cristo, né? Eu sempre ensino meus obreiros, meu, ela tá sempre certa, cara. Ela tá É, sempre certa. é verdade, Acabou. E acabou, é verdade. né? Há um Não adianta. pensador, há um pensador que diz assim, ó, pastor, eu gravei aqui, eu marquei essa frase. Ó. O perdão é a cura das memórias amargas. Olha, É, o perdão é a cura das memórias amargas. Sabe? Ele dá limpeza na mente, sabe? Ele limpa tudo. O perdão é isso, né? É uma das frases mais lindas que eu já vi. Perdoar e lembrar sem sentir dor. Você não tem é. amnésia. Você não esquece, não. Você lembra, mas aquilo não te machuca. Não te Você incomoda mais. não te incomoda mais. Está perdoado. Aprenda a superar as tensões. Superado. É o que o senhor falou aí. Às vezes o homem explosivo falou, daqui a pouco ele nem lembra. Aí ele quer dar um abraço, quer dar um cheiro, mulher. O que você quer? Eu não sei o que, né? Às vezes ela, 5 anos, mas você lembra naquele dia, naquela noite, o que você me falou? O cara não, sabe, não lembra de mais nada, não sabe de Ah, nada. faz 15 anos já que passou. O cara, Perdão, minha irmãos. mulher lembra. Já 15 anos, né, pastor? Trabalha aí, 15 anos pastor. e ela É, fala, pô, você não, pô, mas, meu, misericórdia. É complicado, mano. Complicado. É bom, é o que a gente falou, né? É tanta coisa que influencia nisso, né? É tanta coisa. verdade. Por isso que é tão importante a preparação, né? Porque para remendar, às vezes, fica mais difícil Opa, para verdade. remendar, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 13, né? Versículo 5, que o amor ele não busca os seus próprios interesses, né? Não busca os seus próprios interesses. Então, é o princípio é o amor doador, Sim, né? doador, É exatamente. doador. Aí vem uma pergunta que ela é muito importante para nós, Hum, né? Por, por que eu vou casar? A gente vê isso na igreja, né? Principalmente no meio das mulheres, né? A gente vê isso. A mulher começa a fazer 30 anos, não casou, começa a dar um desespero na mulher. Essa coisa de não querer ficar pra titia, né? Sim, E aí, às vezes, ela sai matando o cachorro a grito aí, né? Às vezes acaba casando sem o devido cuidado, né?
Verdade. Né? Por quê? Porque está todo mundo casando. Né? Às vezes é uma coisa também daquele negócio de... olha, tem tantas situações, né, que eu já vivenciei, já vi. A pessoa, às vezes, ela não é feliz dentro da casa dela. Por quê? Porque o pai é castrador, o pai é autoritário demais, né? E ela se sente totalmente sufocada dentro de casa. Então, ela quer arrumar um marido para sair de casa. E como diria meu tio, né, ela sai do mato e entra na capoeira, porque a psicologia ela diz que a mulher, quando ela faz isso, ela inconscientemente, ela acaba arrumando um namorado que se identifica com o pai dela. A psicologia fala isso. Pode ver, a pessoa que sai de casa para fugir do pai, ele arruma um marido que é pior do que o pai. Pode ver. Misericórdia. Então, são situações e situações, né? Situações e situações. Ah, eu quero casar porque eu quero casar para ser feliz. Que eu não sou... Isso aí é o que mais a gente escuta, né? Quero casar para ser feliz. Então a pessoa acha que quando ela casar, ela vai ter uma namoradinha lá que ele gosta, ou um namorado que ela gosta, e eles vão casar e aí eles vão ser felizes, por quê? Porque aí eles vão estar fazendo o que eles querem, vão estar vivendo do jeito que eles querem, então aí eles vão ser felizes, né? E isso aí é a pior coisa que a pessoa pode pensar, e infelizmente é o que mais a gente vê. Infelizmente, é o que Verdade. mais a gente vê, né? Principalmente no meio das mulheres, que são emocionais. Mulher é muito pela emoção, ela é muito sentimento. E também é mais fácil dela se abrir para demonstrar isso, né? Sim, Então a sim. gente vê muito isso. A pessoa casa porque ela quer ser feliz. Ela casa com o príncipe encantado e passa um pouquinho, ela descobre que o cara era um sapo, né? É. Sapo cururu. Ela só fica Cururu. só com os coachos do cara de noite lá. Só o ronco do cara, só. Por quê? Porque você não pode casar para ser feliz. Verdade. Você não pode depender, a sua felicidade, ela não pode depender de uma outra pessoa. Verdade. Sabe, a pessoa fica imaginando o dia inteiro que ele vai chegar, que ele vai trazer um bombom, que ele vai trazer uma rosa, que ele vai chegar e vai abraçar ela, que ele vai chegar e vai dizer o quanto ele gosta dela, que ele vai chegar e aí ele vai conversar, vai agradar. Quando ele chegar, ela vai ter com quem conversar e eles vão ficar ali se alegrando junto. Ela fica imaginando, ela fica criando um monte de coisa na cabeça dela, aquela expectativa. Aí o cara chega endemoniado lá, cansado, cheio de problema na cabeça. Não é nada daquilo que ela esperava, ela fica frustrada. Se quer o cara dar um beijo na mulher, vai largando as coisas no meio da casa, vai tomar banho, vai comer na sala, nem conversa, nem dá atenção para ela. Ela ficou o dia inteiro dentro de casa, ela quer conversar com alguém, ela quer a atenção dele. Verdade. Ele é o marido dela, ela ama ele, entendeu? E aí o cara chega e não dá nada, e aí ela vai se frustrando, esse amor ele vai se esfriando, não morre não, é o que eu falei. O amor ele por causa de todas as coisas erradas que vão nos rodeando, ele vai se blindando, né? Mas ele não morre, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Mas Verdade, a pessoa pastor. está ali, né? Ela está esperando. Então, esse é o princípio. Ela precisa primeiro ser feliz com ela mesma. Verdade. Ela precisa primeiro ser feliz na companhia dela mesma. Ela não precisa de outra pessoa para ela ser feliz. Ela já é feliz com ela, na companhia dela. Entendeu? Verdade. Porque o momento que você está sozinho e você está feliz consigo mesmo, com Deus e consigo mesmo, Sim. porque esse é um princípio, né? Amar a Deus, né? E ao próximo como a Cristo si amou. mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, já se presume que existe uma autoestima.
para que você possa amar alguém, né? Já se presume que existe. Porque se Deus Sim, não ama nem ele mesmo, ele vai amar quem? Então ele é, precisa se amar, precisa se valorizar. Se o sim, cara não valoriza, se outra pessoa não valoriza, se o mundo não valoriza, não importa. Eu sei qual é o meu valor, eu sei qual é o valor que eu tenho para o meu Deus. Eu preciso. Então, se eu estou feliz comigo mesmo, a pessoa que está do meu lado é só uma questão de escolha, de opção, não é uma questão sim. de necessidade. São duas pessoas felizes para um propósito, né, pastor? É Eu verdade. preciso do cara para ser feliz? Não, eu preciso ser Hum, feliz. Aí eu verdade. arrumo alguém, entendeu? E o senhor Então, isso é falou uma algo coisa aí muito importante, isso aí. muito, muito importante. O senhor iniciou falando sobre uma pessoa que quer sair de casa. Eu fiz a anotação aqui e falei que é um princípio também que a gente precisa resgatar, é ter uma correta relação com os filhos, né? Quantos pais deixaram de ter uma relação correta com os filhos, né? Deixaram É. isso. Alguém já afirmou de forma escancarada que a loucura é hereditária. É transmitida dos filhos para os pais. Por quê? Né? Porque muitos cônjuges entram em crise no casamento por causa da distorção do relacionamento com os filhos. Muitos, muitos. Tá Ô, os ouvindo, irmãos que estão pastor? assistindo e estão gostando, aí dá um glória aí, porque os irmãos estão muito É, quietos na sala. não, tem os irmãos comentando aqui. Entendeu, pastor? É uma relação É. correta com os filhos, né? Muitos tentam compensar o frágil relacionamento conjugal, desenvolvendo um relacionamento possessivo nos filhos. É o que você falou, vai ligar gatilho dos filhos querer sair correndo de casa. Aí já linka uma outra coisa que o senhor falou, que esse comprovadamente de forma o psicólogo, né, falando aí de forma que vai encontrar talvez pessoas com os mesmos traços paternos, né? Então, o relacionamento conjugal precisa ter isso aqui de forma correta, sabe? Os pais precisam se preservar. É o que eu falo para minha esposa sempre. Daqui a pouco essa criançada tá dando linha na pipa, filho. Estão indo Meu, embora. eu conheci um pastor que a filha dele estava ficando velha e não se Hum, casava. E ele falou para ela, é, falou, eu não lembro agora as palavras exatas, né? Mas ele falou para ela que ela precisava de arrumar alguém para se casar, tal. Ela já estava, né? Já, já uma certa idade, né? Uma hum, moça formada, uma moça abençoada. Mas você sabe qual foi a resposta dela? hum. Que me impactou muito isso aí. É, eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguém que me trate como o senhor trata a mamãe. Nossa, glória a Então, Deus. sabe, esse é um ambiente, cara, que você tem que criar dentro da tua casa. Os meus Glória a filhos, Deus. Até me emocionei, hein, pastor? Até me eu emocionei fico, agora. eu fico feliz às vezes até com isso, porque meus Sim. filhos, com a glória de Deus, eu percebo que às vezes, principalmente o Vitor, que o Vitor é muito apegado na minha esposa, né? Hum. Ele conversa muito com ela. Eu percebo que às vezes ele tem ciúmes. O Enzo tem ciúmes, mas o Enzo é criança. Mas os mais velhos, eu percebo que às vezes tem ciúmes Hum. da maneira que o relacionamento que eu tenho com a minha. Isso aí não é Covid, não, né, Varão? Não é não, pastor, uma Então, tosse alérgica, misericórdia, tosse seca, não sai nada, só Jesus. Tô mexendo fazendo uns móveis aqui em casa, aqui, mexendo com pó, meu então Deus. toma Tô água, tomando, eu peguei a garrafa de água, peguei água com gás para tomar, mas toma que água. pior aqui. Então, Hum. é... agora fugiu o que eu estava falando. Não, você tava falando da filha Tô e ficando do velho. Então, ciúme. e às Não, vezes eu percebo que eles têm um ciúmes da minha relação com a minha esposa. Às vezes eles sim. querem alguma coisa, eles querem comprar uma pizza, por exemplo. Às vezes se eles pedem para minha mulher pedir para mim, porque eles sabem que se ela pedir para mim, ou eles querem alguma outra coisa. Eles pedem para ela vir falar comigo, que sabe que para ela eu não nego nada. Ai, glória a É, Deus.
Então, e a minha relação, às vezes eu escuto uma... isso aí só tem olhos para minha mãe, sabe? Essa coisa é legal, Mas, isso aí. mas eu, Eles é, estão vendo, eles estão vendo o amor, exatamente. né, dentro de casa. E é uma coisa que eu acho legal, sabe o que é? Uhum. Que você tocou nesse assunto, eu acho legal falar aqui, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que infelizmente, eu gostaria muito que os esposos, tem muita pessoa até que não é evangélica, que os esposos poderiam estar, porque tem muita irmã também que está na igreja, está ouvindo, às vezes, mas o marido não vai na igreja para ouvir uma palestra. Verdade. Alguém falou aí de fazer uma palestra de casais, Só mas para às vezes a pastores. pessoa que está sofrendo, não, mas da igreja mesmo, está É, sofrendo, mas o marido não é crente e não vai, entendeu? Então, é uma coisa que é muito importante que eu vejo nas mulheres, porque a psicologia também fala que o referencial do marido é a mulher. O marido, o foco dele é a esposa. E o foco da mulher não é o esposo, é os filhos, é a casa. É a casa. E isso é uma coisa muito importante da mulher, ela entender. Porque existe uma coisa chamada de síndrome do ninho vazio. isso, eu ia falar sobre isso, Né? verdade, pastor. Por quê? Porque a mulher está ali, se foca totalmente nos filhos, o cara casa, Verdade, ela acaba virando um problema na vida do filho. O filho, às vezes, é tão apegado à mãe que ele acaba tendo um problema sério no casamento se ele não for bem orientado. Né? verdade, E aí, quando esse filho vai embora de casa, o ninho fica vazio. Por quê? verdade, Porque ela já perdeu o contato com o marido faz tempo, porque ela se dedicou totalmente à casa dela, os filhos. verdade. Entendeu? Então é muito importante a mulher não substituir o marido pelos filhos, nem por É ninguém. isso, porque a Manter o grande lugar do questão marido aí vivo ali. é Entendeu? isso aí Porque é mesmo. ele que é o companheiro dela na vida toda. O Os filho filhos, não daqui a pouco, pode. vai montar a sua própria família. Isso aí. Aliás, esse é o primeiro princípio que eu ia ler, depois acabamos não lendo. Mas o primeiro princípio que tem na Bíblia para a família está lá em Gênesis 2:24. Deixará, Deixará. né? É Deixará. cortar o cordão umbilical, né, pastor? Então, mas Ter. o deixar ali é o Hum, deixar geográfico, deixar geográfico, que é hum. o, aliás, a Bíblia tem um ditado muito falado que quem casa quer Casa. casa, né? Esse ditado é bíblico, É. porque o deixar é esse deixar geográfico, né? A sogra ela tem que ficar longe, aleluia. Vim só de Tô vez em brincando, quando. Vim, tô vim, brincando, tô brincando. vim no final de semana comer um macarrão junto, tá junto. Mas é Não, verdade, mano. eu tô brincando, mas a Bíblia diz, é o deixar, deixará, deixará. O pai, a mãe, se unirá à sua mulher e se farão uma só carne. Então, Uma aí só carne. tem 4 princípios importantíssimos aí. O primeiro é o deixar. Hum. E o deixar aqui é o deixar geográfico. Mesmo que você, por algum motivo, tenha que morar junto com seus pais, você tem que fazer tudo o que você puder para sair. É. E se você tiver que morar no fundo da sua casa, ou mesmo que você pode sofrer isso até morando em outro lugar. Mas esse deixar depende de você. É Porque verdade. a minha mãe chega aqui na minha casa e ela é uma bênção. Ela quer ajudar, mas nessa busca de ajuda, às vezes ela se intromete onde não é para se intrometer. A pessoa que ajuda muito, às vezes acha que tem o direito de resolver o problema dos outros, de É se meter nas verdade. coisas. Então, e a minha esposa, fica meio complicado para ela lidar com isso. Então, eu não posso Sim, permitir que a minha mãe venha aqui dentro da minha casa para dar ordem para minha mulher. verdade. Eu preciso chegar na minha mãe e falar, mãe, é o seguinte, aqui na minha casa, quem manda sou eu, tá bom? Então, você É. vem aqui na minha casa, você respeita a minha esposa, respeita a minha casa, Sim, claro que é, porque com senão você certeza. não vai ser mais bem-vinda aqui, tá certo?
É chato? Não, mas é assim que tem que ser. É Porque a minha verdade. esposa não pode fazer isso, porque vai criar um problema. Mas o Então senhor eu pode. preciso fazer. Exatamente. Eu Isso preciso mesmo. dar para minha esposa a autoridade que ela tem dentro da minha casa. Então, deixar bastante claro que na minha casa quem manda é a minha mulher. É verdade. Eu amo a minha mãe, mas ela é a minha esposa. Ela Sim. é a dona do meu lar. Ela é a rainha daqui da minha casa, da minha vida. Ela é meu tudo. Ela Glória é a a que, Deus. como diz o Cláudio Duarte, ela é que vira meu joinha. Entendeu? Uh! Hoje, Entendeu? Então, hoje o é o Jardim deixar. Tietê vai, o Jardim Tietê vai saculejar, meu Deus. Por quê? Sambar, Ah, uma é. declaração dessa aí, meu pastor. Aí a, Não, mas pas- ela não está pa- ela não tá assistindo. a pastora Wanda vai grudar no pescoço. Vem cá, meu nego. Não. Então, é, então esse deixar, tá? O deixar geográfico. Esse deixar, ele tem um outro aspecto, o aspecto emocional. Aquela coisa que nós falamos, o cara às vezes está trabalhando, a menina está trabalhando, está em casa, e ela também trabalha fora até às vezes, chega em casa e ela arruma tudo, ajeita tudo e tal. E o cara não ajuda a mulher em coisa nenhuma, não ajuda ela a lavar um prato. Tem umas pessoas que a mulher não trabalha fora. E aí alguém pergunta, fala, não, minha mulher não trabalha. Não trabalha? Hum, Meu, Fica em é casa pra tu muito ver. melhor trabalhar numa empresa do que ficar Claro que dentro de é. casa. Trabalho Né? A ingrato, né, mulher, pastor? que nem a nossa irmã pastora Dani, né? Hum, Que abdicou do trabalho, Sim, uma enfermeira padrão, uma mulher bem empregada, abdicou do trabalho por causa da dedicação que ela tem pelo seu lar, pelos seus filhos, é. né? E aí ela está dentro de casa e alguém fala, não, a Dani não trabalha, Hum, só eu que trabalho. Me falou. Meu amigo, você pode ter certeza que a Dani preferia 10 vezes estar lá trabalhando no hospital do que estar dentro de casa. Que Verdade. é muito pior o trabalho da casa. E é um A trabalho mulher ingrato, né, é pastor? muito ingrata e ela precisava ser remunerada pelo trabalho dela, fora os benefícios que ela tinha que ter, fora esse. É um É, trabalho ingrato, que as pessoas ainda chegam a ter que escutar isso. Não, ela não trabalha. é, Ela está em casa. Ô, meu amigo, é complicado. Aí, com todo esse trabalho que ela tem, ela arruma um espacinho para fazer um pudinzinho para você agradar. Entendeu? Aí um você bolo, um chega, bolo com cenoura. aí você chega, É, acaba de jantar, tal, beleza. Aí ela vem toda feliz, né? Falou, olha o que eu fiz, né? Esperando você dar um, puxa, você come o bolo, fala, pô, não é igual da minha mãe, né? Mas filho da mãe. pegar o bolo e tacar na cara de um cara desse. Então, o que que acontece? O que que é isso aí? Isso aí é porque o cordão umbilical ainda não foi desprendido. É, Existe um elo emocional é que verdade. tem que ser deixado. Tem que ser deixado. É Entendeu? verdade. Eu estou dando só um exemplo. Existe um monte de exemplo. Estou dando só um exemplo. Só. Sim, é É, verdade. esse deixar emocional, né? É, vamos comer todo dia na casa da... Não, eu não posso estar todo domingo na casa da sua mãe. A gente tem a Verdade. nossa casa, né? Verdade. É legal, de vez em quando, ir lá, ver a sogra, não tem problema nenhum, é uma benção. Aliás, você casou, É, você tem que ter amor pela família. A gente brinca com esse exatamente. negócio de sogra, mas na verdade você tem que ter um excelente relacionamento com os pais da esposa e Sim, ela, né? É uma coisa que faz, é a família. É a família. É o pacote. Você casou com ela, mas você traz o pacote, você leva o pacote todo. Né? é verdade, Só verdade. que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso estar enfiado na casa da minha mãe todo domingo. Só a Fabiana que está gostando da nossa live. Né? Eu não Tá não. posso. O senhor falou aí, entrou um monte de gente. Não, estão tudo quietinho, só comendo. Tá aí, então. Tá na live, a live tá mantendo. Você está entendendo, mano? Sim, Eu não claro. posso. É bom ir no domingo de vez em quando na casa da mãe, comer a macarronada da avó. Vamos lá comer na casa da avó. Legal, benção pura.
Mas não é por aí. A gente tem a minha família, eu tenho a minha esposa, né? Eu tenho o meu esposo, não é por aí. A gente Verdade, tem, pastor. né? A gente tem que visitar, mas não é por aí. A gente tem é a nossa família. Você criou uma outra família. Isso. Terceiro deixar é o financeiro, tá? É importante você, né? Minha mãe, quantas vezes minha mãe já me Todos os socorreu? diálogos aqui, o senhor está linkando os princípios que eu fiz a anotação aqui, pastor. Essa live está Então, tão direcionada por Deus. Está falei para tão você que era para direcionada você por Deus. falar, né? Eu acabei Não, falando. nós E estamos aliás, já é falando, tá? quase meia-noite e você não falou É nada isso ainda. mesmo? Eu não sei que hora que é. É isso É. mesmo? Misericórdia. Então, o que o senhor falou aí, no caso da sogra ou do filho, que a gente estava falando sobre esse É por isso que o ET, pessoal já saiu já, porque já é saiu quase meia-noite. nada. E não saiu não, tá entrando mais gente. A irmã Daiane entrando aí, assim, o Mara dando, glorificando a Deus. Sabe, os filhos aqui nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. Se os filhos não podem, a sogra não pode, o sogro não pode, o amigo não pode, ninguém pode, nem o filho pode ocupar o lugar do cônjuge, sabe? Nem o filho pode. É ter isso aqui é princípio que você precisa resgatar para ter um casamento saudável, filho. É, sabe? O filho tem o canto dele para ele dormir, tem a cama dele. Ah, mas tadinho dele tá frio hoje, põe ele no meio. Eu quero ver tu tirar depois, filho de Deus. Dorme no meio mesmo, né? Põe lá ele no meio da cama porque tá quentinho. Você tá entendendo? Não, tem que ter o espaço dele. Sabe? Assim como você tem que ter o Ah, seu espaço. É uma a, é a pessoa irmã, é a irmã aqui do Vila Renato, me fugiu o nome dela, meu Deus do céu. Ô, Carmelita, irmã Carmelita. É, os pastores então, é muito ela tá, importante para quem casou, mas ainda. ela tá, é uma coisa importante isso aí. Tem muito camarada que casa e ele quer Hum, viver como se ele fosse solteiro. isso. O cara sai com os amigos dele, é os meus amigos, é o meu dinheiro, não tem nada de meu, se casou, é É nossos amigos. Se nosso. ele não é amigo nosso, não é amigo seu, é amigo nosso. Eu É, não tenho um amigo meu aqui na minha casa, não chega ninguém aqui que é meu amigo. Aqui é na minha casa verdade. só entra quem é amigo meu e da minha esposa. É Eu não tenho um verdade. amigo meu. É nosso, você é meu amigo. Nossos amigos, E a minha verdade. esposa, ela ama você. Então, não tem esse papo. É meu amigo, é meus colegas, meu dinheiro, é Isso minhas é coisas, não. Não isso. tem nada meu aqui, mas não. É tudo É nosso agora. verdade. É É tudo verdade. nosso agora. Tá? É Casou, verdade. filho? E aqui, então, Continue. já que o nosso horário está esgotado aí, mas os irmãos estão com a gente. Eu ia falar sobre o último princípio, que é o que você linkou, que é administrar corretamente o dinheiro. Muitos casais estão se arrebentando por falta de administrar o dinheiro. É o que você falou, o dinheiro é meu. Não, é meu. Não tem, irmão. Em casa é uma renda, meu filho. Se a sua esposa trabalha e você é uma renda. Ah, ela ganha é uma renda. Eu trabalho, minha esposa é uma renda. É uma renda. A renda é da família. E a administração tem que ser junto com a família. Compartilha isso, sabe? Tem que Tem mulher que não compartilhar. sabe nem quanto que o marido ganha, É. E aí gasta o que não tem, né? porque não sabe. Entendeu? Então é isso. Por isso que é o que o senhor falou a nível de introdução, pastor. É o planejamento, é o diálogo, é a fala. Sabe? A gente vai resgatando esses princípios, sabe? E aí a gente vai ter um casamento solidificado, onde ninguém vai botar o bedelho, onde o inimigo não vai encontrar brechas. Entende? Olha lá, administrar, muitos casais não sabem lidar com o dinheiro, vivem sempre atolados em dívida, né? Comprando o que não precisam. Olha essa frase aqui, essa frase é do Hernandes, pastor. Eles compram o que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhece, que não Exatamente. conhece. Então, Hoje tem muito disso aí, né? A gente comprar coisa que a gente não precisa. Né? é, Essa coisa do consumo, que aliás a televisão e o celular ajuda muito nisso, né? Esse espírito exatamente. de consumismo aí. É uma angústia,
uma ansiedade se a pessoa não comprar. É, Né? Agora a gente está falando da questão do deixar. do deixar. E essa coisa do financeiro, da boa administração, antes disso entra a questão que a gente está falando do deixar. Porque a pessoa casa e ela está tão ligada com a família, né? Que ela às vezes tem muita coisa, muito disso. Às vezes o pai ele quer continuar ajudando a filha, né? Aí começa a se intrometer na vida, né, do Porque casal. ajuda, porque tá essa, né? Então é muito importante a busca da independência financeira do casal. É verdade. E aí é onde entra esse tipo de princípio que você deu, que é da boa administração, né? Da gente gastar aquilo que a gente, né? Existe princípios de uma boa administração, né? Você não Sim, você vai fazer um empréstimo, um financiamento de alguma coisa, eles não permitem uma prestação que seja maior do que 1/3 do seu salário. é verdade. Por quê? Porque qualquer pessoa que ela compromete mais de 1/3 do salário, ela é considerada como uma pessoa, eu não vou falar nem a palavra, né? Mas pelos administradores, ela é uma pessoa inapta, né? Para administrar os seus bens. E É aí está tudo verdade. enrolado. É verdade. Tá tudo enrolado. Né? Pastorzão, tem uns irmãos já dando vitória, poder e glória. Acho que tipo, foi muito show a Tá muito live. tarde, né? Mas, meu, o povo tá aí com a gente, mas a gente só tem a agradecer. A gente falou que o assunto era. Não vi nem passar. A gente falou E que o você não assunto. falou nada, deixei você quieto de novo. Falei bastante hoje. Né? E a gente vê, irmãos, o quanto isso é importante. A gente, de coração, que vocês sejam abençoados por esta palavra. Vai estar salvo, vai estar disponível tanto no Facebook, tanto no meu canal no YouTube, no canal do YouTube do nosso pastor. Olha o pastor Ismar, acompanhou a live inteira. Pastor Ismar, pastor Calçano, lá da Vila Maria, um pastor amigo da Assembleia de Deus do Brás, está aí com a gente desde o começo. Pastor Douglas passou aí, a pastora Cláudia. Você vê muitos pastores, entendeu? Então. Cláudia Vicária. Cláudia pregadora. Então, que vocês sejam abençoados, sabe? A gente trouxe um pouquinho da palavra, alguma coisa que a gente sentiu que era bom a gente trazer aqui, alguns princípios. Pegue eles, aplique, busque o diálogo, sabe? Se envolva, tenha tempo para o teu cônjuge, coloque os filhos no seu devido lugar, sabe? Supere as tensões aí do dia a dia, sabe? E administre bem as finanças. O pastor falou vários princípios aqui. Releiam, revejam, faz um Netflix aí com o pastor Jerry e com o pastor Calçone, entendeu? Senta no sofá, faz aquela pipoca. Maridão, nossa, assisti uma live ontem com os pastores, foi top. Eu quero que você assista. Eu vou assistir de novo com você. Entendeu? E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Um casal que tá aí, né, passando dificuldade, né? Exatamente. Pô, um bate-papo desse saudável. A gente está aqui 2 horas. Ó, tá vendo? A irmã Silmara falando, aprendemos muito, pastores, glória a Deus para a vida de vocês. É isso, a gente se doa aqui, sabe? Eu trabalhei hoje, pastor, até 7h30 aqui montando uns móveis. Fui pro culto lá, a gente terminamos o culto na casa da irmã Liduína. E eu falei, os irmãos já sabem, a gente tem a live, vai ser bênção. Um monte de irmãos passou aí na live. Vai, irmã Daiane, ótima live. Deus abençoe. Que vocês são bênçãos na nossa vida. A gente faz isso com prazer, com satisfação. A gente tem satisfação em servir a igreja. A gente está aqui para isso. Né? A nossa irmã Gisele aí, a noiva do Samuelzinho, participando com a gente. Todos vocês, irmãos, a gente só tem a agradecer. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês. Sabe? É palavra de Deus, é palavra de vida, é orientação. Que vocês, espero que a gente conseguiu aqui ser bênção na vida de vocês. Tá bom? Nós vamos ouvir as considerações finais aí pelo pastor Calçone e também vamos receber a oração do nosso pastor, que o pastor ore por nós e nos abençoe. Pode falar, meu pastor.
acho que a gente já falou muito, né, irmão? Só, Uhum. só agradecer só aos irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora, né? Tem muito mais coisa para ser falada, é um assunto muito complexo, a gente está aí à disposição dos irmãos, Sim. precisando de ajuda, a gente está lá na igreja, lá, em Sapopema 1260, lá com o meu pastor Gerry, lá. É 12.060, né? 12.060, né? No meu Ó, a pastor Cláudia falando Gerry. que só abandonou ela, mas você fala que não abandonou, Não, não. ela nunca me convidou, pastor. Ela não gosta de mim. Ela só prega só grandão. Eita. É, e, mas a gente tá lá. Estamos lá, precisando de uma orientação, a gente tá lá para isso, né? Verdade. É sempre um prazer tá atendendo os irmãos. E espero realmente que essa live possa ter ajudado, mas tem muito mais ainda, né, que a Muito gente pode. mais, Mas é né? importante, né? Muito importante a gente manter essa chama, hein? Essa chama, esse amor, ele não pode se apagar, né? Sempre a gente ter o cuidado, né? O cuidado de estar mantendo, fazendo essa manutenção no nosso casamento para que a gente não se afaste um do É outro, né? verdade. Sempre É está verdade. sempre tá procurando ir de encontro um com o outro, sempre procurando estar percebendo a necessidade do outro, né? Porque às vezes a gente não está percebendo. Às vezes está vivendo, a pessoa está infeliz e a gente não percebe. É A gente não verdade. sabe É verdade. que ela está precisando. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, procurar sempre estar demonstrando que se importa realmente, né? Não é questão aqui de técnica, é questão de a gente realmente, eu tenho certeza que ninguém casa com outra pessoa só por casar, né? A gente Hum. casou porque gostava, É verdade. É verdade. porque tem esse amor. Então não vamos deixar que esse amor ele venha se esfriar, aparentemente morrer. Não morre, não morre. É verdade. Mas isso depende dos dois, né? O amor, o respeito é uma coisa que tem que ser partir dos dois, é É uma verdade. responsabilidade dos dois, né? É muito importante a gente abrir o coração, sempre estar disposto a se humilhar, não permitir que o orgulho venha nos impedir de nós nos retratarmos, pedir perdão, É perdoar, verdade. né? Tentar lá, voltar e recomeçar de novo se precisar, mas sempre estar preocupado em estar fazendo o melhor, né? Meu amado é meu. Ô, Glória! Isso aí, gente. Beijão no coração de todos vocês. Receba oração aí. Pastor Calçani vai abençoar a gente. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos colocando muito conteúdo no YouTube. Você que não se inscreveu no YouTube lá, Pastor Calçone, vai lá, segue o Pastor Calçone, clica lá no sininho, toda semana conteúdo, sabe? Praticamente 3, 4 conteúdos toda semana. Eu também tenho me comunicado muito através do YouTube, tenho colocado tenho tentado fazer alguns vídeos curtos aí com assuntos que não são muito utilizados no Arraial. Então, corre lá, irmão, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí nesse aspecto também. Tá bom? Gerra Adriane Ferreira, Pastor Calçone, e o nosso prazer aqui é estar com vocês e servir o reino, né? Eu sempre falo, termino meus videozinhos e falo, né, pastor, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Então seja Deus na vida de alguém, seja uma bênção para alguém, tá bom? Vamos receber a É, oração do nosso pastor. bem isso. A gente tem que sempre lembrar que na questão do casamento,
não existe plano B, né? Deus ele criou para Verdade, pastor. dar certo, né? É Então vamos verdade. fazer por onde e Deus te abençoe. Mas, Cláudia, você Amém. sabe que eu te amo, né? Deus te abençoe. Seu Deus, em nome do Senhor Oh, Jesus Pai, muito Cristo, obrigado, nós te Senhor. agradecemos por Sim, esses Pai. momentos, por nos permitir estarmos aqui Oh, falando Deus. do teu amor, das coisas, do teu reino, papai. E nós esperamos, né? Sabemos que a tua palavra ela não volta vazia. Nós falamos Sim, aqui Pai. direcionados pelo teu Espírito É Santo. verdade, Senhor. Temos orado para que o Senhor venha ao encontro dos Sim, casados Pai. Vê suas que estão famílias, Pai. aí necessitados de cura, que existem aí A palavra feridos que seja precisam vida ser para eles, oh, tratados. Pai. Então, que o Senhor possa, Pai, através desse Sim, Pai. vídeo, Oh, Pai. estar operando a Sim, restauração, operando o milagre, é, despertando, né, colocando desejo para que sim, eles Deus. venham a buscar, né, buscar em Ti Oh, Pai. a solução, o resgate, Sim, tudo Deus. aquilo que foi perdido. Nós sabemos que o Senhor Sim, papai. pode devolver em dobro, e Sim. aquele vinho do final da festa, ele foi muito melhor É. do que o primeiro. Oh, Então, glória a que o Senhor possa Deus. estar aí visitando com graça, Sim, com Pai. gozo, com Agora, alegria, já, neste com momento, Pai. salvação, com bênção. Sim. Em nome de Jesus, Em papai, nós nome de pedimos a tua Jesus, Senhor. bênção sobre a vida de todos os casais e todas as Sim, famílias, Pai. para Oh, a glória papai. do teu nome, Pai, em Sim, nome Pai. de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém.